Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Física 1. Na última aula nós resolvemos um exercício falando a respeito da média, da velocidade média escrita como uma média de velocidades médias dos trechos nos quais nós conhecemos os tempos proporcionais com que aquele trajeto foi percorrido. E na aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício em que nós vamos calcular uma maneira indireta de se medir a aceleração da gravidade aqui na Terra. Tá? Então vamos ler o enunciado da questão. Mostre que a aceleração da gravidade G pode ser medida indiretamente pela seguinte fórmula, onde T1 e T2 são os instantes de subida e descida na altura Z de algum objeto lançado para cima nas proximidades da Terra. Tá? Então, a partir disso daí nós conseguimos deduzir, a partir dessas medições de tempo e de espaço, a gente consegue deduzir a aceleração da gravidade, tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui o problema. Então, considere a seguinte situação: a gente tem aqui o piso, tá? Um certo objeto ele foi lançado até essa altura aqui, que eu vou chamar de uma altura Z, tá? Enquanto ele sobe, ele é medido em T1, e conforme ele desce, ele é medido em T de 2, tá? Então observa o seguinte aqui, como o objeto está nas proximidades da Terra, então G é constante. Se G é constante, pelo que nós vimos na nossa aula sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, isso significa que é realizado um movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse caso, a gente consegue escrever a equação horária do movimento da seguinte maneira: vamos Z de T igual a 1 V0 de T menos 1G2 vezes T ao quadrado. Por que tem um sinal negativo? Porque a aceleração está no sentido contrário do nosso eixo vertical Y, tá? Então, por conta disso que aparece esse sinal negativo. Pois bem, qual é o truque para que a gente consiga deduzir exatamente o que está acontecendo nesse problema? A ideia basicamente é a seguinte: a gente consegue reescrever essa equação da seguinte maneira, como sendo T ao quadrado menos 2V0 dividido por G vezes T mais 2 vezes G dividido por G igual a 0, tá? A gente consegue fazer isso daqui. Então, se nós nos lembrarmos de propriedades de equação do segundo grau, a gente sabe que o produto das soluções para essa equação é igual a esse termo aqui, tá? Então, de propriedades de equação de segundo grau, a gente sabe que T de 1 e T de 2 são iguais a 2Z vezes G. E daqui isso implica exatamente a relação que eu comentei no início do
problema. Tá? Então aqui a gente tem essa relação. Tá? Então, basicamente, se nós medirmos uma certa altura e nós medimos o tempo com que o objeto sobe e o tempo com que o objeto desce, nós conseguimos calcular qual é a aceleração da gravidade aqui na superfície da Terra. Tudo bem? Então, agradeço a atenção. Quaisquer dúvidas, escrevam no comentário, deem joinha e até uma próxima. Obrigado.